Olá, tudo bom com vocês? Então, estou bastante tempo sem postar vídeo aqui. Eu queria desabafar agora, nesse momento. Parei aqui no Rio de Janeiro, até ia atender outro cliente, mas resolvi parar aqui porque eu tenho feito alguns atendimentos no, no meu WhatsApp, né, no privado, e conversado com bastante gente. Olha, só na semana passada foram 17 pessoas que entraram em contato comigo, tá? E eu mantenho contato com elas dentro das suas questões, dentro das suas questões. E até que dessas 17, eu confesso para vocês que 10 irmãos ali, entre irmãos e irmãs, eu entendi realmente qual é a finalidade deles, né? Não vou dizer nem finalidade, mas o anseio, né? O desespero, a tristeza, a angústia. E eu confesso a você que realmente cansa. É bem cansativo. É bem cansativo. Porque as pessoas elas estão amarradas à religião, certo? Elas estão presas a um legalismo muito grande, muito grande. Logo no início, lá no meu início do canal, eu tenho contato com algumas pessoas. Algumas pessoas tiveram os seus casamentos, o retorno dos seus casamentos, voltaram os casamentos, depois brigaram de novo e se separaram de vez. Outras pessoas, outras mulheres, já entraram num outro relacionamento e estão bem, eu tenho contato com elas, estão bem, estão muito bem, muito bem, muito bem. E eu venho fazendo, buscando muito, não é buscando em Deus, não, buscando muita informação com pessoas sérias, né? Até em vídeos no YouTube de pastores presbiterianos sérios. Não é essas porcarias que estão espalhados por aí, não. Aqui no canal eu coloquei alguns vídeos de um charlatão que estava vendendo profecia. Gente, eu pesquiso muito. E vocês sabem que o algoritmo ele vai dando mais do que você está consumindo. E eu entrei por um caminho no YouTube sobre essas falsas profecias, sobre esses canais de venda de bênção, de profeta, de revelação. Olha, descobri canais grandes, grandes, denunciando esse tipo de gente. Eu não estou dizendo aqui para você que eu vou fazer desse canal um canal de denúncia de outros canais de restauração que vendem a ajuda, vendem a palavra de Deus, vendem uma mentira. Vendem uma mentira. Uma mentira. Muitas coisas não vão acontecer. Se eu tiver que colocar para você aqui, eu sou somente um ouvinte. Um ouvinte. Um terapeuta que não te cobra nada e no que eu posso, dou um conselho, dou um caminho. Mas eu vejo que quem está nessa dificuldade, né, de uma separação, aquele que foi, ele está vivendo uma vida louca. Ele vive uma vida louca. Ele não tem limites para nada. Principalmente o homem que vai, ele se une a amante, e a amante está ali porque muitas vezes a amante quer ele, mas a grande maioria quer o dinheiro dele. Eu sei, é claro que existem homens que saem de casa que também é, passam dois, né? Dois passam a viver uma vida de somente de sexo, somente de sexo, porque a amante ela quer
muitas vezes quer até acabar mesmo com o casamento. Ela é destinada a isso daí. Ela é destinada a isso. Mas eu vejo, não é de agora, é de muito tempo, tanto que eu sempre falei que eu perguntava para as pessoas: você quer restaurar o casamento ou você quer a sua restauração? E algumas pessoas diziam que queriam restauração e de certa forma era mais fácil. E outras pessoas falavam que desejavam pela restauração do casamento e eu sempre apontava para a restauração pessoal. E realmente é uma verdade. Quem fica sofre, e sofre muito. Sofre com o abandono, sofre com a rejeição, sofre com essas angústias, sofre financeiramente, porque tem muitas mulheres que eram dependentes, são dependentes do marido, os filhos sofrem, e só o que foi não está sofrendo no momento, porque ele está vivendo uma vida bandida, tanto a mulher quanto o homem. Vive uma vida de ilusão, e realmente é uma vida de ilusão, é uma vida de ilusão. Então, eu, partindo desse princípio, que aqueles que ficam, estão sofrendo, não sabem o que fazem, estão extremamente machucados, mas acreditam sim que pode acontecer uma reconciliação, acreditam sim que pode acontecer de o marido ou a esposa voltar para casa, mas a gente precisa ser maduro ao ponto de entender que quando você entra no processo de cura, quando você entra na restauração da sua vida, quando você busca por isso, tem muitos que vão para academia, desenvolve uma atividade física, né, um esporte, enfim, vai para esses campos aí, mudam, né? Mas tem outros que caem num poço e não conseguem sair de lá. Esses são aqueles que eu tenho a preocupação. Esses são os que eu tenho preocupação. E se tratando dessas pessoas que estão sofrendo, eles não conseguem o apoio da sua instituição religiosa, da sua instituição religiosa, que eu estou falando, né, da sua escola religiosa, que a grande maioria que vai por esse caminho de restauração de casamento é cristão, né? São católicos, são protestantes que estão nesse caminho aí, vão buscar a restauração do seu casamento, vou colocar dessa forma aqui, tá? Vão buscar a restauração do seu casamento, são pessoas cristãs, porque eu não consigo ver, não consigo, nessa minha caminhada, alguém que sai dessa escola religiosa, né, do cristianismo, seja católico, seja protestante, que quando acaba um casamento, eles caem no mundo mesmo. A proposta de muita gente fala assim: pô, você é novo, você é nova, bonito, vai viver a tua vida. Porque a proposta realmente, né, daquelas pessoas que não desejam a sua família de volta, a proposta é essa mesmo. É fazer. Muitos deles estão com a vida realmente destruída. E tem aquele momento da dopamina barata, né? Que é aquela descarga de dopamina que vai para lá da mesma forma dentro de igrejas. Aquela descarga de emoção, aonde o pastor grita, grita, grita igual um louco, né? E palavra mesmo, o ensinamento não existe. E a pessoa muitas vezes sai pior do que entrou. Então, a minha preocupação, tá, realmente é com você, não é com o seu casamento. Não é com o seu casamento. Há anos atrás, eu passei, chegou a mim uma informação de uma menina que era inscrita no canal, que ela cometeu, né, um suicídio. Ela se suicidou por motivo do casamento, que ela descobriu que o marido estava com o amante, ela não suportou, certo? E
olha a situação que, que chega a pessoa, o nível de dependência que essa pessoa chega, o nível de dependência. E buscando essas informações, eu tenho um conhecimento muito bom, mas eu não fico aqui cagando goma para você, que eu sou pastor, que eu sou psicanalista, sabe? E que estudo sobre física quântica, né? Metafísica. Eu não fico cagando goma aqui falando essas coisas para você. Eu não fico falando isso e também não utilizo disso aqui para você, para ganhar o seu dinheiro, tá? Pelo contrário, o meu canal tem número suficiente para ser monetizado. O meu canal foi monetizado, o meu canal é monetizado, certo? Mas eu passei durante um período sem postar vídeo e fui postar alguns vídeos daquele David Leonardo, né? De outros pastores que estavam aí, pastores grandes que falam, que têm uma visibilidade boa. Então, só para não ficar sem um vídeo, eu coloquei vídeo desses caras. E o YouTube, que não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o YouTube, o algoritmo do YouTube entendeu que eu não estava mais colocando vídeo autoral e ele foi lá e desmonetizou o meu canal. E nem por isso eu estou aqui vendendo alguma coisa para você, nem por isso aqui eu estou te pedindo um pix ou alguma coisa nesse sentido. Você está me entendendo? O que eu quero dizer para você é que a preocupação não é com o dinheiro do YouTube, porque o canal está desmonetizado, tá? Eu perdi a parceria, então agora eu tenho que fazer todas aquelas horas de novo para poder pedir, solicitar. E olha que eu já estava com né, poucos reais, vamos dizer assim, né? Poucos dólares. Eu estava com US$ 95 para alcançar os US$ 100 para poder fazer a retirada. E isso daí acabou e eu vou ter que voltar tudo de novo. Então, o que eu mostro para você é que a minha preocupação não é com o dinheiro, mas a minha preocupação é com você. A minha preocupação não é com o legalismo das igrejas, a religiosidade das igrejas. Não é. A minha preocupação é ensinar para você a coisa certa, as coisas da forma correta. O cristianismo está aí. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a verdade e a verdade ela liberta. É isso aí. E o que tem acontecido é que estão utilizando de uma verdade, colocando essa verdade como a palavra de Deus e fazendo com que a palavra de Deus aprisione você, fazendo com que a palavra de Deus traga peso para você, indo totalmente ao contrário de encontro com o que Jesus diz, que o fardo dele é leve e poderia fazer a troca. Vamos trocar de fardo aqui, eu carrego o seu que é pesado e você carrega o meu que é leve. Então, o cristianismo é a graça, é leve. O cristianismo é você saber quem você é. E você sabendo quem você é, as coisas ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Então, Vitor, há algum tempo atrás você falou sobre meditação e visualização. Sim, eu sou praticante disso. A Bíblia fala sobre isso, sobre meditar, sobre visualizar. A Bíblia fala o tempo todo sobre a mentalidade, que você é aquilo que você pensa. Você se torna aquilo que você mais pensa. E isso daí é fato, é real, entenda isso. Mas os legalistas, os religiosos, eles não conseguem suportar isso. E eu vou falar uma coisa para você. Por isso que eu acabo atendendo no particular. E essas pessoas que vêm para o particular, que eu não cobro nada, mais uma vez estou falando para você, as pessoas que vêm para o meu particular, no meu privado, essas pessoas, elas estão mudando a vida dela. A vida dela está acontecendo, a vida dessas pessoas está acontecendo uma mudança, porque elas conseguem ouvir. São as pessoas que eu digo que têm o coração ensinável. Pessoas que têm o coração ensinável. Pessoas que têm coração ensinável vão além.
elas conseguem ouvir e praticar o que está sendo falado, elas conseguem fazer uma leitura do que está sendo colocado, olhando a Bíblia e entendendo que a Bíblia está mostrando. Eu não estou aqui para ser um pastor de escola dominical para você. Não estou falando nada disso. Eu não quero doutrinar você, mas eu quero passar para você aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço. Eu quero colocar para você aquilo que eu faço. As visualizações que eu faço. A certeza de quem eu sou. Como eu disse há vários vídeos atrás, a questão da ativação da identidade. Não é uma palavra motivacional, mas é uma palavra ativacional. Precisa ser ativado em você. E o que impede você de ativar essas verdades é a religião. É a religião. Eu tenho as métricas do canal, pessoas entram, assistem vídeo e saem. Por quê? Porque elas não conseguem ouvir, não conseguem ouvir. Não conseguem entender porque estão buscando em canais de restauração uma fórmula mágica para fazer que o marido volte para casa. Eu li um comentário há alguns dias atrás e nesse comentário aqui no canal, a pessoa falou, foi até uma irmã que colocou lá, ela falou assim, praticamente impossível ter uma restauração de casamento se aquele que foi não caminhar contigo, indo para uma igreja. E eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Não quer dizer que isso a gente venha fechar, que isso passe a ser uma regra. Não é nada disso. Mas eu estou falando que é muito mais fácil seguir por esse caminho. Aquele que está buscando, consegue lá a reconciliação. Aquele que voltou arrependido e caminha junto na igreja. Caminha ouvindo a palavra. Do que aquele que foi, entrou na bagunça, teve várias amantes, várias relações sexuais, e aí acabou aquela euforia e ele volta para casa com a mulher na igreja, mas ele não quer para a igreja. Isso é insustentável, é uma relação que vai acabar, como eu sei que muitos casamentos voltam de novo a acabar por esse motivo. Pode dois seguirem caminhos diferentes? Não, eles têm que estar seguindo o mesmo caminho. O mesmo caminho. Da mesma fonte jorrar duas águas, uma amarga e uma doce? Não pode. Não pode. Então existe um caminho. É muito mais fácil a restauração quando os dois estão caminhando. Um está caminhando e o outro vem e se une e segue. Isso mostra que realmente está acontecendo ali um arrependimento e querem uma mudança. Fora disso, fica difícil, fica muito difícil. E eu quero ensinar para vocês, eu quero colocar para vocês sobre visualizações, eu quero colocar para vocês sobre mentalizações, eu quero colocar para vocês o que vocês devem fazer, exercícios que vocês precisam fazer, sempre mostrando na Bíblia sobre física quântica, né? Física quântica, metafísica, sobre essas informações. Eu digo para você, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, escuta o que eu estou falando para você. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ou a igreja católica, ou a igreja protestante, estão ali, que acreditam fielmente na lei da atração. Existem pessoas que estão ali e dentro da igreja e elas simplesmente fizeram aulas pagaram o professor Miguel Couto, né? Hélio Couto, desculpa, Miguel Couto é o hospital. Hélio Couto, professor Hélio Couto, e fizeram os cursos que ele aplica. E vários outros seguem essa linha, porque as igrejas estão matando o conhecimento. Então, nunca foi tão grande as informações
vou dizer para você, Pablo Marçal, Tiago Brunet, Dave Leonardo, cada um seguindo, Elaine Ourives, tem agora uma doutora Proton, vários. Wender Carvalho, o que coloca aí o Primo Rico, né, que fala sobre finanças, todos eles estão aplicando a Bíblia. Eles estão indo para a Bíblia, mas tirando esse conteúdo da Bíblia, tirando essas informações sobre visualização, sobre mentalização, sobre quadro de visualização, sabe? E essas pessoas, elas estão crescendo, e vários crentes assembleianos, presbiterianos, metodistas, batistas e de igrejas neopentecostais, vários pastores estão indo buscar informação desses caras e trazendo para dentro das suas igrejas, com a finalidade de arrancar dinheiro de vocês. E eu estou colocando para vocês aqui que tudo isso que está na Bíblia é o que eles estão falando. Esses coaches que estão aí, eles estão falando da palavra de Deus, vendendo o curso, e estão ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela funciona. Ela é uma verdade. Entendam isso, ela é uma verdade. E não interessa se você é da Assembleia, se você é da Igreja de São Pedro, de São Jorge, de Nossa Senhora da Aparecida, se você é presbiteriano, se você é batista, se você é da Igreja do Reteté ou do Repepé, seja lá o que for, que maldição é essa, seja de uma igreja seja de igreja nenhuma, que somente você aplica a palavra de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela funciona para todos aqueles que creem. Entendam isso. Todos aqueles que creem. Todos, 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 todos. Por isso que você vai ver muitos espíritas muito bem de vida, tá? E não está fazendo nenhum tipo de trabalho para poder estar bem de vida, não. Mas muitos espíritas estão pregando o amor, muitos espíritas estão agindo no amor, e muito crente é o verdadeiro Satanás. É o verdadeiro Satanás. Então a minha preocupação é com você. Se você chegou até esse vídeo aqui, eu vou falar para você, a vontade que eu tenho realmente era de encerrar com esse canal falando sobre restauração. Mas eu sei que não é sobre restauração de casamento, é sobre restauração de vidas que estão destruídas. E é por isso que eu vou me permitir, mais uma vez, a dar seguimento nesse canal, com as mesmas propostas de restauração de casamento, mas falando um pouquinho mais daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, as formas, o que você precisa fazer, da forma que eu uso. Eu estava me resguardando muito, justamente por causa dessa legalidade. Não que eu vou dar legalidade, não. Desse legalismo dos crentes, loucos, doentes. Ficam mais doentes ainda quando entram dentro de igrejas religiosas e legalistas. Então, vou voltar a fazer os vídeos a partir desse vídeo. Tá? Eu gostaria muito de voltar a fazer as lives e vou fazer de tudo para voltar a fazer as lives. Se você escutou esse vídeo até aqui, chegou, se quiser dar o seu like, ajuda bastante. E vamos nessa nova caminhada aí. Eu sempre tenho falado aqui na nova caminhada, mas sempre existe coisas que bate certo desânimo, uma tristeza, mas eu não vou ficar olhando mais para casamento. Eu vou olhar para você. É que você precisa. Se você estiver bem, você vai conseguir buscar
pela restauração do seu casamento, como muitos gostam de dizer. E lembrando que não paga nada para ninguém, não. Tá? Não paga nada para ninguém, não oferta nada para ninguém, não compre nada para ninguém, não entre em mentoria nenhuma. Faz aquilo que eu estou falando para você. O principal nessa história é Deus. Deus. Ele pode resolver todos os seus problemas. E eu estou aqui para poder te auxiliar aí nessa caminhada. Um beijo no coração e até o próximo vídeo ou até uma live.